Foi. Na questão do pão, que algumas pessoas perguntaram, o pão, ele pode entrar dentro do desafio do sem açúcar, porque esse açúcar, primeiramente, que esse açúcar que entra no pão é pelo processo de fermentação, não é açúcar de adição, esse açúcar, inclusive, ele é fermentado pelas bactérias para fazer o pão, então nem fica, ele sofre um processo de fermentação. Então, desde os outros desafios, a gente já tem essa regrinha de que pão, ele vai ter nos ingredientes açúcar pelo protocolo, ele levou açúcar pelo processo de fermentação, mas as bactérias que foram colocadas ali, elas vão fermentar aquele açúcar, então não tem problema, pão entra. Agora, o que vocês têm que ficar atento é, por exemplo, aquele Nutella, que tem a Nutella frutas, alguma coisa assim, né? Não tem um Nutella 100% integral, e tem um Nutella que ele nem é integral, ele é farinha de trigo frutas. normal, e né, E tem o frutas, de né, na frutas, frente. tem o frutas. Aquele ali Eu é meio comprei já errado, eu nem adocicado. gostei. Ele é Comprei doce. errado. Curti não. Tanto que ele não é aquele açúcar ali, é um açúcar, inclusive, de adição. Você vê que é um açúcar de adição. Não foi um açúcar para preparação do pão. É um pão que, inclusive, é mais adocicado. Mas eu achei Aí, que era por causa de eu acho que nem tâmara passa, sei lá. ele é mais adocicado. Mas Ele tem coisa. você Eu não sei se tem açúcar, mas se é só da fruta mesmo. eu acho que não. Acho que pela quantidade de açúcar, ele é como se fosse um pãozinho mais adocicado. Mas, no geral pode, certo? É Tem quase mais um alguma coisa? panetone. É. Do desafio, gente, alguma coisa mais? Marina colocou alguma coisa no chat, não foi? Deixa eu dar uma olhadinha. Tá na aula, mas tá aqui. Ixi, Maria, ela vai 22 horas hoje. Bela, tudo certinho, tá com alguma dúvida? Adriana, vamos lá, gente, daqui a pouquinho Oi, Tati gente, vai boa entrar. noite. Boa noite, meu anjo. Diga aí, tá com alguma dúvida sobre o desafio? Tudo tranquilo. Tranquilo, Boa noite, tranquilo. tudo indo. Tá treinando, comendo, bebendo água, lendo, Isso, a minha todos os água aqui, ó. pilares em dia. Todos. Olha, esse horário da noite é água over delivery, né? Porque todo mundo já bateu a meta, né? Porque ninguém vai contar, é uma água de 8 horas da noite. Mas também você falando, eu não consigo ficar sem beber água. Então, quando Ô, você... Janine, me tira uma dúvida. Na minha dieta tem assim, um ovo ou 50 gramas de cottage, mas aí, e frango. Mas se eu quiser só comer ovo, quantos ovos seriam? vai aumentar na caloria, tá? Mas, Tá. pronto, essa porção de 50 gramas de cottage equivale a mais um ovo. Entendi. Enjoada de ovo. Uma quantidade. Aí, franguinho. Mais o frango, né? Mais o frango. Tá. Não, porque eu fiquei na dúvida, que às vezes eu estou sem cottage, aí eu falei, como é que eu faço a substituição, entendeu? Era isso. Olha, quem estiver enjoado de ovo, o segredo aí é o Não, franguinho. eu e a galinha somos assim. Eu só não boto. Eu acho ruim que eu não boto ovo, porque se eu botasse era mais barato. Pensa na pessoa que gosta de ovo, sou eu. Eu posso comer ovo todo dia. Café, almoço, qual é a dica, Janine, para quem está enjoada de ovo? Fora as proteínas, né? Uma charquezinha, ovo, carne moída, isso aí. Uma dica é você colocar semente de abóbora. 15 gramas de semente de abóbora já tem 5 gramas de proteína, né? O ovo tem 6. Então, já é uma quantidade relativa. Você consegue dar uma boa aliviada no ovo, se você colocar uma sementezinha de abóbora na refeição. Por exemplo, legal. Um iogurte, né? Se, por exemplo, quer consumir um iogurte, tem 6 gramas, e 15 gramas de semente de abóbora tem mais 5. Então, por exemplo, um iogurte com semente de abóbora, tu vai ter basicamente a quantidade de 2 ovos. Perfeito. Arrasou. É uma ideia boa. Ora, o frango é fácil, né? O frango é a opção mais fácil. Mas as sementes, de uma maneira geral, elas são ricas ricas também em proteína. A gente não tem tantas opções, não, né? Leguminosas também, o hummus, mas aí já é uma quantidade bem maior. O hummus a gente vai precisar de umas 100 gramas, aí não bate, não chega, não.
E fora que aí o hummus tu vai ter que colocar, assim, aí vai colocar azeite, vai colocar outros itens que aí vai acabar ficando muito mais calórico do que o ovo. Tá, mas essa diquinha aí do iogurte com a É. sementezinha já dá uma aliviada, assim. Quando a gente quer dar uma E fora variada, que é bom. semente de abóbora é algo que eu estimulo muito, né? Todo mundo consumir, porque a gente consegue uma boa quantidade de magnésio pela semente de abóbora. Já vai aí aí tu consegue ainda 100 miligramas de magnésio, que é algo que, apesar, assim, hoje é extremamente fácil você estar em deficiência no consumo de magnésio, porque não é algo que é fácil, você consegue pelas sementes. Mas qual é a população que consegue ter semente fácil? Não é do cardápio habitual. Então, você consegue uma quantidade boa aí de magnésio ainda na alimentação. Ô, Janine, Muito essa bom. semente nesses negócios a granel já vem pronta para comer? Vem Ou tem que a assar? torradinha. Não, aqui eu compro na Amazon até aquela torradinha. Mas vende tanto crua como torrada. Tanto em É green bom se ligar, mix, né? Porque eu pode yoga. passarinho. Comer ela crua. Pode. Ou pode. Ah, mas se comprar ela crua, você pode torrar ela em casa, né? Hum. Olha, tem Eu gente vou que tira procurar do na Amazon. girimum e coloca para torrar, tipo eu, antes de ser mãe. Antes de ser mãe, eu fazia coisas incríveis como nutricionista. Hoje em dia, fazia bolo de casca de banana, torrava a Não, semente de não é meu caso, abóbora, não, minha filha. fazia muitas coisas Eu tô incríveis. pensando aqui, porque eu nunca botei essa semente aí na minha vida, porque nunca virou rotina, mas eu vou virar, eu vou botar. Pronto, super prático. Pede ela se você fizer, onde você fizer feira, vende, certo? Eu peço na Amazon, chega no outro dia. Então, ela já fica, inclusive, no meu carrinho da Amazon, porque é a minha forma prática de resolver as coisas. Então, ela já Compartilha aí o fica lá link com. depois. É só, tipo assim, repetir, comprar novamente, um clique Amazon, O que é né? que tu Então, nada é compra mais prático. na Amazon, Janine? A semente de abóbora. Ah, Na semente verdade, assim, o que é que eu compro na Amazon? Vocês querem que eu mostre a Não, caixa? tudo, eu Tudo. sei. De mods até de absorvente até carro. Tudo eu compro na Amazon. Eu vou, assim, repetir compra, um volumezinho chega de caixas. Mas a semente de abóbora é uma delas e coloca naquele potinho que coloca queijo ralado dentro, que tem Semente vários de que a boquinha. abóbora no de queijo ralado? Porque, não, o tipo queijo ralado, aquele que você gira e que você vai abrir ele rodando. Porque Tá. você não precisa. Pote frágil. Estou falando por praticidade. Ai, meu Deus, por que vocês sumiram? Por praticidade. Pronto. Por questões de praticidade, para você facilitar o acesso, em vez de você ficar, abre pote, pega a colher para você servir semente de abóbora, se você colocar naquele, você bota em cima da sua mesa e já vai ficar a sementezinha de abóbora. Então, você usa em tudo, você usa nos ovos, você usa na salada, porque tá ali fácil. Você abriu Entendi. em tudo. Então, uma maneira fácil que eu achei de usar muito sementes foi dessa forma. Não só semente de abóbora, tá? Então, os potinhos, assim, são vários. Então, eu tenho semente de gergelim, semente de abóbora, todas as sementes eu coloco assim, fácil acesso em cima da bandeja, em cima da mesa. Que é algo que me ajuda e me lembra sempre de estar colocando. Então, qualquer coisa, fez uma torradinha, botou um franguinho em cima, bota um gergelim. Se eu tiver que pegar um pote, abrir, pegar uma colher e colocar, talvez eu não tivesse tanto acesso. Então, a minha maneira fácil de resolver. Eu tenho aqui e não bota na mesa, eu não como. Lasca. E eu esqueço. Então, é isso, porque a minha fica já na bandejinha da mesa, entendeu? Eu já nem tiro. Porque, realmente, se eu tirar dali, eu também não, eu esqueço. É exatamente isso. Vamos lá, gente, mais dúvidas? E são importantíssimas, viu? E são muito boas. E são peculiares em relação à parte de micronutrientes. Ô, Janine, e a semente de girassol? É bem parecida da composição com a semente de abóbora, mas ela não tem a quantidade de magnésio. Ela é riquíssima em complexo B, tanto quanto a semente de abóbora, mas ela não tem a quantidade de magnésio que tem a semente de abóbora, não. Ela tem um pouquinho menos, ela tem, tá? Porque, assim, por grupo alimentar, eles são muito parecidos, o mesmo grupo alimentar. Mas tem alguns micronutrientes que são mais peculiares de determinados alimentos. Então, a semente de abóbora das sementes, aqui é mais rica em magnésio especificamente. E por isso que eu acabo batendo em cima dela, porque para mulheres é algo muito importante, para quem pratica exercício físico. Mas qualquer semente, aquilo que eu acabei de falar,
qualquer semente é importante, porque qualquer semente, ela vai ser riquíssima em complexo B, e o complexo B é importantíssimo para o nosso sistema energético e construção de ganho de massa muscular. Então, isso é importantíssimo, e vai ter magnésio, vai ter selênio, todas essas são ricas nesse grupo. Agora, a de abóbora, especificamente, vai ter um pouquinho mais de magnésio. Mas todas são interessantes, gente, todas. Façam um potinho, vocês podem usar misturado. Aí compra de gergelim, compra de abóbora. Sementes são algo que você não vai achar o que tem nelas em outro nutriente, na proporção que vai ter nela, não. É algo que vale a pena. Agora, deixem de fácil acesso, senão vocês não conseguem consumir, não. Compra e estraga. Vai dar bicho e vocês não usam. Ó, vamos lá, vamos chamar a Tassi, amor. Tu tem o telefone dela? Aqui, cadê? Pega aqui. Ó, podem ir falando, tá? Só ir pegando aqui para você. Vê aqui se ela está já disponível aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Janine, tu falou da semente, já peguei, já botei no meu jantar. Pronto, Agora ela tá no saquinho, viu? Tire desse saquinho, bota no, né, Silvinho? Quando ela fica assim no saquinho, vocês acabam não usando, bota no... Isso também, olha, o potinho também vende na Amazon. Vocês botam lá na... Eu comprei, não é tudo, mas compro na Amazon. Vocês botam lá, o potinho, eu boto de queijo, eu boto Janine, manda o link da semente, o link do potinho, manda o link de tudo, Janine. vou mandar esses links, Realmente, a minha semente, ela tá velha, de abril, tá velha, eu não usei. Tá vendo? Eu conheço vocês. Eu Olha, já falo a se você solução. botar na geladeira, ela não fica. Eu tenho uma gaveta na geladeira só com É. sementes e condimentos. Não perde. Mas não usa. Uso. Eu uso todo dia. Eu uso todo dia, porque eu cozinho para mim. Não, você usa, mas ela que não usa desde abril num saquinho. Se ela botar na Ah, geladeira. bom, a minha Não, quase de não. 2 em 2 semanas eu tenho que comprar. Mas tá no potinho ou tá no saquinho? Não, tá no saquinho. A minha fica nos saquinhos que eu tenho mais espaço, entendeu? Pronto, tá. Deixa eu mandar o link aqui para. Tu já tem o link, bota do grupo de separar. Bom, mas normalmente, e estatística, certo? A maioria, se deixar no saquinho, não vai usar. E na geladeira. Solução bota no potinho e deixa em cima em fácil acesso. O gergelim, aí eu já dou a dica de vocês. O gergelim, ele dá bicho do lado de fora. Então, o gergelim ideal é deixar na geladeira. Tá? Mas o ideal é fácil, de maneira fácil. Vocês peguem, enrosquem e coloquem no alimento. A gente tá mandando... Podem ir perguntando que tá entrando, tá? Cadê Joaquim? Tá lá, tá usando. Não dormiram ainda não. Estão por lá. Já levou outra queda hoje tá com... Janine, eu tenho uma dúvida. Essa palestra de hoje vai ser sobre hormônios e essa questão mais do ponto de vista feminino, né? Nos e masculino, né? Sim. Nos exames que a gente geralmente faz contigo, a gente tem uma investigação se a gente está meio dentro do parâmetro ou é algo que a gente poderia, sei lá, procurar um endocrinologista para investigar isso mais a fundo, assim. Tipo, na consulta contigo a gente já consegue identificar, tô vendo sei lá, tá defasado esse valor aqui, porque, veja, eu tenho 43 e eu sinto algumas alterações, eu não tomo pílula há muito tempo já, então eu sinto bem o ciclo, sinto bem tudo, né? Então, eu noto as alterações hormonais muito, muito latentes, assim. Uhum. Mas nos últimos exames a gente não chegou a abordar nada disso, assim, porque estava tudo meio dentro do normal, né? Isso, vamos lá. Os exames, cadê? Acho que Tassi acabou de entrar. Cadê? Tassi, quando tu entrar, tu abre a câmera, tá? Óbvio que ela já vai estar comigo nessa conversa. Seja bem-vinda! Obrigada. Deixa eu colocar você como moderadora. Boa noite. Aqui. Você chegou na hora certa para conversar aqui sobre uma pergunta que eu e você aqui que vai responder. Vou responder e você complementa se você quiser complementar alguma coisa, tá? Peraí. A Adriana perguntou se nos exames que... Normalmente, quando eu prescrevo exame, a gente prescreve, tá, Adri? Se foi eu que prescrever, se sou eu que prescrevo, na verdade, não sou eu, né? Eu peço para alguém assinar, né? Para mim, que eu não posso prescrever, senão vocês não conseguem. Mas, enfim, eu sempre peço os exames
hormonais para ver se está tudo certinho, certo? Então, isso aí a gente pede, tá? Mas já lhe adianto, tá? Que muitas vezes vocês têm queixas clínicas e não necessariamente a gente tem alterações hormonais evidentes nos exames laboratoriais, tá? E pela minha experiência, tá, você vai complementar muito bem isso na parte técnica, e pela minha experiência dentro da mulher que está no climatério, na menopausa, a última coisa que vai alterar são os exames laboratoriais, né, Tassi? Então, o que eu vejo muito na prática, na minha prática, e por isso que eu estou jogando, assim, quase que empurrando vocês para os médicos, é porque eu vejo muita gente em sofrimento mesmo, assim, sofrimento da parte clínica. Então, a gente faz o tratamento, Adri, pela clínica. Então, quando tem queixas clínicas e que eu, pela minha visão e pelos estudos, considero que aquilo pode ser já uma... Porque está oscilando, você está climatério, é oscilação hormonal. Não necessariamente você parou de produzir determinado hormônio. Então, não necessariamente você vai ter aquela deficiência quando você faz o exame. Mas se você está apresentando alguma queixa clínica que eu posso identificar que pode estar vindo da oscilação hormonal, eu empurro vocês para os médicos darem uma avaliada melhor a respeito disso, porque precisa de uma avaliação mais específica. E não necessariamente é o exame que vai ser alterado, né, Tassi? Não necessariamente é o exame. Isso, até trouxe uma apresentaçãozinha rápida, mas a ideia é esse bate-papo. Primeiro, obrigada aqui pelo convite. Obrigada para todos vocês estar aqui, né? 8 horas da noite, numa terça. Às vezes, estou vendo o Carol, assim, já fazendo um exercício, estou vendo que tem um desafio, né? Então, vocês estão aqui. Então, obrigada pelo convite e por estar aqui. E isso é uma coisa que a gente... para a comunidade. Vai Rapidinho, falar. manda para... É muito engraçado, que essa parte a fase do climatério, tem um slide que eu vou mostrar que eu chamo que é a fase do caos. Então, a mulher vive uma montanha-russa. Então, o climatério é muito mais desafiador do que a menopausa, porque a menopausa para de produzir, então, realmente, você consegue dosar os exames e determinar. Mas o climatério tem esse sobe e desce. Então, não necessariamente a gente vai fazer os exames e conseguir identificar. É muito mais pela clínica do que pelos exames. Teve até uma vez uma paciente que ficou me perguntando justamente isso. Ela, mas, doutora, qual é a definição pelo exame? Eu falei, não tem, é clínico. Ela, não, porque a senhora chegou a comentar com algum outro, que a outra paciente estava, que era amiga, e foi para outro médico, o médico disse, não, os exames são todos normais. Ela não sabe, não, é isso não, ela não está no climatério, não. Mas é muito mais clínico do que laboratorial. A gente pode identificar, às vezes, pela clínica, uma alteração de FSH e LH, mas é um sobe e desce, então não necessariamente a gente vai conseguir flagrar naquele momento. Então, a dúvida será... Tassi, e eu acho mais interessante ainda, e é importante falar, que muitas vezes, quando chegam para mim, as mulheres, elas acham que estão endoidando. Assim, muitas assim falam... Eu vejo muito, é exatamente essa frase que eu escuto. Mas, minha gente, eu tô me sentindo, eu tô louca, porque assim, eu não durmo mais bem, não se identifica. E eu fui no médico, e o médico falou que tá tudo normal. Aí eu faço, mas ele vai falar, e ele vai falar muito tempo que tá tudo normal. Quando ele falar que já não tá normal, você já endoidou, minha filha. Pelo amor de Deus, você tem que procurar alguém realmente especialista, porque realmente, assim, antigamente só se intervia quando... E se fosse intervir, né? Porque ainda tinha, assim, essa questão, né? Muita gente nem chegava a intervir, né? Ainda tinha esse preconceito. Mas, assim, muitas mulheres faziam, estavam com a queixa clínica, aí o médico, que era mais tradicional, olha aquilo ali e fala assim, não, mas você não tem nada, não. E a mulher, meu Deus, mas como eu não tenho nada? Eu tenho certeza estranha, que eu né? tenho. Eu não sou isso. Se eu não tenho nada, o que eu tenho? Eu estou estranha. Tem um livro que eu sempre indico, vou já começar indicando aqui. Ela até esteve, a autora esteve no Fantástico, acho que há uns 3 semanas, que é a Lisa Moscone, que é uma cientista que é o que mais estuda a parte do cérebro e menopausa. Então, a primeira frase do livro dela, o primeiro capítulo, a primeira frase é: eu não estou louca. Porque essa frase é muito comum. É muito comum. É uma fase muito, eu digo que é uma fase muito desafiadora, né? Depois dos 40. Tassiane, e quem já é louca? Quem já é louca enlouquece ainda mais. Aí o último parafuso vai-se embora. E só essa frase, o que você estava falando, Janine, eu acho que, além das pessoas terminarem, muitas vezes, não dando ouvidos para as queixas,
termina às vezes dizendo assim, você está no climatério, volte quando você entrar na menopausa para a gente ver o que é que vai fazer. Então, tem as pessoas que não reconhecem, e quando reconhecem, muitas vezes, às vezes, nem acolhem e nem direcionam. E, assim, não é simplesmente, não é somente, né, a parte hormonal, é de todo. Às vezes, tem mulheres que, às vezes, não vão conseguir fazer a parte hormonal, e nem por isso a gente vai cruzar os braços e deixar de fazer. Eu costumo dizer, não adianta também a gente só fazer o hormônio e não cuidar do restante, né? Tem que arrumar a casa. Então, não adianta, por exemplo, fazer um hormônio se você está com um estilo de vida todo ruim, está todo inflamado. Então, não adianta. É todo um... Eu digo que é uma mesa, né? Então, a gente tem vários pilares, tem as perninhas. Se a gente não organizar... Então, o próprio exercício, eu estava falando... Eu vi que você começou um desafio, as meninas estão vendo os posts, tudo. Então, o próprio exercício, a gente vê que melhora, por exemplo, a queixa mais comum, né, do climatério, da menopausa, que são as ondas de calor. E não tem contraindicação, né? Você fazer exercício. Você vai escolher o que você mais gosta, a intensidade, toda essa parte. Isso já pode ir te ajudando nessa fase desafiadora, assim. Tassiana, desculpa interromper aí. Que a minha dúvida, fui eu que iniciei a pergunta e a provocação, e eu tenho 43, né? Eu tenho 2 filhas já. E, na verdade, eu queria que tu retrocedesse um pouquinho, falasse um pouco mais do que é exatamente o climatério, e como ele se caracteriza, sabe? Assim, eu estava falando do meu caso especificamente, que meu marido fez vasectomia, eu não tomo mais pílula há muito tempo, então eu sinto muito o ciclo, sabe? Eu sei exatamente quando eu estou ovulando, eu sei exatamente quando eu estou prestes a menstruar, eu sei, então, assim, os humores aqui são bem... E até teve um caso eu fui em outra profissional, assim, antes de ir para a Janine, que quando eu relatei essas queixas, assim, foi a primeira consulta que eu tinha ido com ela, uma das indicações dela foi passar remédios, assim, antidepressivos muito nessa viés, assim, eu fiquei até um pouco chocada, porque era a primeira consulta que eu estava tendo com ela, e a indicação dela foi, não, olha, a gente vai te passar uma dieta, mas eu acho que você devia tomar uns remédios para melhorar o humor, porque, assim, metade do mês você está muito cansada e muito estressada, e na outra metade você tá ótima, então eu acho que a gente tem que tratar também com remédio. Eu fiquei um pouco, assim, decepcionada, para ser sincera, e voltei para a Janine correndo, mas queria que você voltasse um pouquinho e falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Certo. Na verdade, a gente diferenciar o que é o climatério e menopausa. Menopausa é um diagnóstico que a gente diz retrospectivo. Então, você precisa passar 1 ano sem menstruar direto para a gente dar esse diagnóstico. Então, por exemplo, a gente está em setembro. Se sua última menstruação foi em janeiro, a gente ainda não considera menopausa. Tem que chegar até janeiro do ano que vem sem menstruar direto para a gente dar esse diagnóstico. Se menstruei em janeiro, quando foi em julho, veio uma borrinha. Começa tudo do zero. Começa a contar em julho, só em julho do ano que vem. Então, para a gente dar esse diagnóstico de menopausa. Toda essa fase que antecede, a gente pode chamar de climatério ou de perimenopausa. Então, aí eu costumo dizer que nessa fase é que é um turbilhão, porque não existe... eu trouxe na apresentação, Janine disse, talvez tivesse alguns homens, então, mostra a questão, quando tem a deficiência, a questão da andropausa do homem, não existe uma data, assim, tão definida. Eles vão diminuindo a parte hormonal aos pouquinhos. Tem queixa, sim, mas não é tão abrupto como é na mulher. O que a gente percebe? Então, na mulher, a menopausa tem uma média entre 45 e 55 anos. Aqui no Brasil, a gente vê em torno dos 49 e 51. Climatério pode anteceder, e até antes eu sabia que eu tinha visto que era em 10 anos. Aí, nesse livro da Lisa, ela diz que é 14 anos que os sintomas podem acontecer. Então, se a gente pensar que a mulher entrou na menopausa aos 50 anos, a partir dos 35 ela já pode começar a apresentar sintomas. O que acontece? Tem muitos sintomas que são inespecíficos. E aí, muitas vezes, a gente termina considerando que é pela rotina,
pelo o cansaço da rotina, muitas vezes nessa faixa dos 35 mais, 40 mais, a mulher está no auge da vida profissional, muitas vezes está com filho, ou na adolescência o filho pequeno, tem que dar conta de casa, do cônjuge, dos pais, né? A gente vive muitas vezes na geração sanduíche, nessa fase dos 40 a mais, porque tem filho, quem tem filho e quem tem os pais para cuidar. Então, são muitas demandas. A gente muitas vezes termina se deixando por último. E eu costumo bater muito na tecla do CPF primeiro, né? A gente ter o autocuidado. Para a gente cuidar dos outros, a gente precisa se cuidar. Mas a gente vem de uma sociedade que coloca que a gente tem que cuidar dos outros primeiro, a gente se cuidar é meio egoísmo, e aí a gente começa, esses sintomas meio inespecíficos que podem surgir, a gente termina desconsiderando e achando que a gente não merece o cuidado. E aí o que é que acontece primeiro? Normalmente a gente vê uma oscilação nessa parte hormonal. O primeiro hormônio que a gente começa a ver que cai mais é a progesterona, e aí é quando vem as alterações de sono, que a alteração de sono pode ser tanto para iniciar quanto para dificuldade para acordar. Pode ser aquele acordar de madrugada. Então, às vezes é muito característico escutar, não, acordo no meio da noite, quando vou olhar é 3, 4 horas da manhã. Eu costumo brincar porque eu corro e meu despertador para a corrida é 4, 4h20. Vez ou outra eu termino acordando 10 para as 4, eu fico. Isso é a rotina da corrida, que o relógio biológico, ou já é o do climatério, porque eu fiz 42, então eu digo que eu sou, meu personal, ele brinca que eu sou a persona, eu me identifico para o meu público, que eu falo, porque eu termino passando algumas coisas e me identificando. Então, tem essa questão, a gente percebe muito alteração do que a gente não dorme direito, memória alterada, um cansaço, mesmo às vezes dormindo adequadamente, não tem parece que não descansou completamente, isso, consequentemente, altera o humor, termina levando alteração hormonal, aumento da fome, diminuição da saciedade, a gente vai em busca de alimentos mais calóricos, que deem mais energia, aumento do peso, aquela gordurinha no abdômen, que a doutora sempre fui magra, mas agora essa gordura no abdômen, não sei o que acontece. Então, isso está muito associado com a questão das alterações hormonais. E aí, depois a gente começa a ver, quando tem uma deficiência maior do estrogênio, a gente começa a ver, está muito associada essa questão do ganho de peso também, a memória também vai intensificando as queixas que já vinham no início, mas aí vem as queixas mais comuns que a gente escuta mais, então os calores, o suor, o ressecamento vaginal, a alteração da saúde óssea, a alteração da saúde muscular, né, Janine? A gente vê como a dificuldade dessas mulheres, da gente ganhar esse músculo, como é difícil. Então, nem todo mundo vai apresentar todos os sintomas, não existe uma sequenciazinha, eu vou apresentar primeiro o sono, depois é isso, depois aquilo, não. A pessoa pode só ter alteração do sono, pode só ter os calores, pode não ter nada. A gente vê que é bem, assim, para passar imune, sem ter nada, a gente vê que em torno de uns 10% das mulheres que são beneficiadas, que não tem nada, mas existem alguns outros sintomas não clássicos também. Então, por exemplo, teve uma amiga minha que descobriu que estava no climatério, caiu a ficha quando ela foi no oftalmo, e ele viu que estava com o olho seco. Então, é muito bom a gente estar falando mais sobre o assunto, para até os outros profissionais estarem atentos e poder encaminhar. A gente termina vendo muito uma dificuldade no diagnóstico, às vezes, quando está relacionado com essa questão do humor, do que é climatério, o que é uma depressão propriamente dita. Que aí eu acho que até, não sei se era a tua queixa principal que vinha, e ela já quis jogar um antidepressivo. Então, é importante, existem até escalas, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra está atento. É muito comum, às vezes, síndrome de burnout ser misturado e, na verdade, ser alteração hormonal. E aí a gente pode até fazer a dosagem dos hormônios para tentar ver se está tendo já... Eu costumo dizer que é como se a gente tivesse o carro, tivesse na reserva, tivesse falhando. E aí o LH e o FSH, que faz o controle da parte das gônadas, né, tanto masculina quanto feminina, se ela começa a subir. Mas nem sempre a gente vai conseguir identificar. Esse é um dos primeiros sinais, quando ele começa a alterar, mas nem sempre está nessa fase. E aí, quando está mais próximo da menopausa, pode ter alteração menstrual, não necessariamente faltar a menstruação, mas às vezes
você tinha um ciclo de 28, às vezes começa a encurtar, ou às vezes começa a alongar. Ele tinha uma duração de 5 dias, começa a ficar um pouco menor, o sangramento menor. Então, a gente começa a ver que a gente está estranha, que a gente está diferente, e a gente precisa esse olhar diferenciado, e aí ver o que é que faz sentido naquele momento a gente medicar ou não. Eu costumo dizer que a parte do estilo de vida é inegociável, a gente precisa cuidar disso. Então, se não está no momento de você fazer uma alimentação mais restrita, se você não está no momento de você fazer um exercício mais intenso, mas precisa ter a noção que isso vai precisar entrar. Então, a higiene do sono é fundamental também. Eu costumo dizer que o sono, quando a gente não dorme bem, nada anda, porque se você, além de ter essa parte hormonal, então, de aumentar a fome, o hormônio da fome, da saciedade, você não vai querer, se você está muito cansada, com muita fome, por mais que você goste de uma salada, você vai olhar para preparar tudo, você vai querer o que é mais prático, então vai, muitas vezes, ligar para um iFood, vai ver o que é que tem mais prático e vai estar comendo, vai estar aceitando os beliscos, e não tem problema. Eu não sou nada radical de que não pode isso, não pode aquilo, mas é a gente entender o que é que faz sentido. E agora, o que eu bato muito na dieta, muito, é a questão da proteína, porque termino vendo como a saúde muscular é importante. Claro que a gente não quer o acúmulo de gordura, o acúmulo de gordura está muito associado com insulina alta, então, alterações metabólicas, então a gente precisa combater, não vai ninguém virar a Gisele Bündchen, se não for o caso, mas a gente precisa cuidar do músculo, porque músculo é vida. Então, não é só por questão de estética, de ter um tanquinho, nada, mas para a gente ter autonomia. Eu acho que a gente está aqui, a gente pensando no climatério, depois dos 40, depois dos 35, então, a gente pensar que mais da metade da vida a gente vai estar vivendo nessa fase climatério e menopausa. Se a gente englobar o climatério e pensando chegar aos 80, 90 anos, que eu acho que é o objetivo de todo mundo aqui, então a gente vai estar 2/3 da nossa vida vivendo nessa fase. Então, a gente precisa estar vivendo nessa fase com saúde, com autonomia, porque a gente vê a população da gente envelhecendo cada vez mais. Hoje a gente vê a quantidade de centenários, de pessoas centenárias, mas a gente quer chegar lá bem. Acredito que ninguém quer chegar aqui dependente de ninguém em cima da cama. Então, quando a gente fala nessa parte do exercício, de já poupar o músculo, de que é o nosso melhor investimento, é a gente pensando lá. Então, é você se ajoelhar e brincar com seu filho, com seu neto. É você, se você gosta de viajar, você andar com sua malinha, não está dependendo de ninguém. Não que a gente as pessoas não possam fazer gentileza com a gente, mas uma coisa é a gente aceitar a gentileza, outra coisa é a gente depender dos outros. Então, viver com vários medicamentos, tudo, o nosso melhor medicamento é a comida. E aí, falando dessa parte, quando ela já entrou, né, já falou sobre essa questão de medicação, de antidepressivo. Hoje, como eu comecei a falar no início, hoje o melhor tratamento para a questão da alteração hormonal é você fazer a reposição. Porque se você está faltando alguma coisa, é a gente repor aquilo que está faltando. Claro que a gente vai precisar fazer uma avaliação, se tem as indicações, se tem contraindicação, mas na maioria dos casos não tem contraindicação. E hoje a gente vê de contraindicação absoluta, seria a mulher ter algum tipo de câncer hormônio dependente, como câncer de mama, câncer de endométrio, se ela já teve alguma doença cardíaca, já teve um infarto, já teve um AVC, se tem um quadro de uma trombose que contraindique, porque hoje termina sendo muito comum receber mulheres que fizeram, por exemplo, tiveram dificuldade de engravidar, fizeram uma fertilização in vitro e faz toda aquela investigação de trombofilias, e é muito comum ter a mutação do MTHFR. E a gente já viu que essa mutação não é contraindicação para a questão da reposição. Então, se não tiver contraindicação, o melhor tratamento é isso, porque além da melhora clínica, tem essa questão da saúde óssea, que é uma coisa que a gente às vezes nem fala tanto, mas é o melhor tratamento, por exemplo, para uma osteopenia, para a gente prevenir que vire uma osteoporose, que pode, uma osteoporose, você com osso fraco, com músculo fraco, instabilidade, você cair, ter uma fratura de quadril, de fêmur, além da dependência, tem o maior risco
de morte, maior risco de dependência. Então, a gente tudo é meio que pensar na parte preventiva também, né, nesse sentido. E aí, se, por exemplo, até hoje em dia, até mulheres que têm câncer de mama, o hormônio local, a gente já é permitido fazer. Então, a gente tem algumas opções que a gente possa fazer, e a gente vê qual vai ser o tipo, se tem útero, se não tem, para a gente avaliar. Se tem, a gente vê que, por exemplo, se não tem útero, teria fazendo o estradiol, avaliar. A mulher com a diminuição dos ovários já tem a diminuição também da testosterona. Então, avaliar, depois de estrogenizada, fazer uma avaliação, se tem indicação de fazer a testosterona também, porque vai terminar ajudando. E aí, se tiver alguma contraindicação, ou se realmente associado com esse quadro tiver uma depressão grave, que às vezes pode também vir associado, aí sim poderia avaliar a questão de alguns antidepressivos. Tem alguns antidepressivos que realmente a gente faz, venlafaxina, desvenlafaxina, própria bupropiona, que termina ajudando os sintomas, melhorando a questão, às vezes, até da libido, que é uma questão muito comum também, que a gente termina vendo, mas não termina sendo digamos assim, a primeira escolha. Acho que talvez ela nem acolheu direito e já quis medicalizar. Eu falei, foi muito, não foi? Ô, Tati, Não, foi ótima. Obrigada, Tati. Foi Foi muito, muito. Se deixar, olha, quando a pessoa gosta do assunto, gosta de falar, ela vai que nem abrir os slides aqui. Não, foi ótimo, foi perfeito. Obrigada, foi ótimo. Nada. queria tirar uma dúvida. Oi, Em Ana. relação a essa questão de reposição hormonal, o fato de você ter um histórico familiar, no caso, uma mãe que teve câncer de mama, isso já é contraindicativo ou não? Não, não é. Primeiro, a gente teria que avaliar seriam dois parentes de primeiro grau. Então, às vezes, assim, uma prima, uma avó, uma distante, não. Seria de primeiro grau. Então, por exemplo, uma mãe, uma irmã, uma filha. E a gente avaliar quando foi que aconteceu esse câncer. Então, por exemplo, se o câncer de mama foi depois dos 70, 80 anos, então hoje a gente vê um medo muito grande da reposição hormonal em relação ao câncer, principalmente depois do estudo que teve há uns 20 anos atrás, em 2002, foi lançado, teve um estudo, e aí veio colocando essa questão, tanto de aumentando o risco cardíaco, quanto a questão de câncer. O que é que a gente viu? Esse estudo ele não foi tão bem desenhado, então a questão da reposição hormonal, o ideal é a gente começar ou nessa fase de climatério, ou até 10 anos do início da menopausa. Então, lembra que eu falei que a menopausa é depois de um ano que a mulher parou de menstruar. Então, digamos que ela chegou agora em setembro, parou de menstruar, já fez um ano. A última menstruação dela foi em agosto de 2024. Então, hoje, oficialmente, ela está na menopausa. Então, não é que eu tenha que começar a menopausa ou a reposição hoje, se eu não começar hoje, eu não vou ter benefício, não vai valer a pena. Não, é você avaliar, a partir de 2024, ela tem 10 anos para poder iniciar essa questão da reposição. É o que a gente chama de janela de oportunidade. É o melhor momento para ela começar. Se for até antes, na fase do climatério, a gente vê que tem até mais benefícios também. E aí, quando começou a questão da reposição, até coloquei na apresentação, você vai avaliar se tem indicação, se tem essa contraindicação, se ela não só teve essa mãe, vai fazer todo o histórico, toda a investigação da mulher também. Se, por exemplo, teve mais de 2 casos, então investigar se é hormônio dependente ou não, se a mulher tem algum outro fator de risco para poder avaliar. Às vezes faz combinado com o mastologista para poder definir, ver como é que estão essas queixas do climatério, da menopausa, se tem alguma outra opção não hormonal que a gente possa fazer, é pesar o risco-benefício, e aí fazer esse acompanhamento. Eu costumo dizer que a reposição hormonal é até a próxima consulta, porque nesse período pode surgir alguma contraindicação, e a gente está reavaliando também. E aí um peso muito grande, um medo muito grande da questão de câncer com a reposição hormonal. Só que a gente vê que um fator de risco muito maior para a questão de câncer é a obesidade. E muitas pessoas terminam deixando de lado, achando que cuidar da obesidade é só questão de estética, e não é. A gente vê que aumenta muito mais o risco de câncer do que fazer a reposição hormonal. E muitas vezes
eu estava há uns 2 semanas, estava no congresso de endócrino, e aí várias mesas sobre essa parte de reposição. E muitas vezes a gente vê que, independente da reposição, não é que a reposição vá causar o câncer. Às vezes, se ela já ia desenvolver, pode acelerar o aparecimento, mas não é que ele vá causar propriamente dito. Então, se ela entrou, a mulher está na menopausa, no climatério, vem com muitas queixas, vem com essas alterações, é você avaliar, conversar o risco, o benefício, fazer esse acompanhamento de perto. Então, normalmente, quando a gente começa a reposição, nos primeiros 3 meses, vai ter um acompanhamento mais de perto, até para a gente ver qual é o tipo. Existem hoje a gente tem adesivo, tem gel, tem orofilme, chegou aqui no Brasil esse ano, spray. Nem todo mundo se adapta a tudo. Então, e às vezes, eu costumo dizer, às vezes, vai entregando a idade, né? Da casa era uso. Quem manda é o freguês. A gente vai vendo o que é que cada mulher se adapta, qual o tipo, a dosagem. Às vezes a gente faz uma dose, e aí, como está no climatério, então está naquela fase que diminuiu mais a produção do hormônio, então a gente precisa dar uma ajustada na dose, aumentar um pouco mais. Depois não, ele voltou, pegou no tranco, o ovário pegou no tranco, então a gente precisa diminuir. Então, até a gente chegar na dose ideal, quando a mulher está se sentindo bem, a gente precisa ter esse acompanhamento muito de perto. Por isso eu costumo dizer que a menopausa, às vezes, é mais tranquila, porque como não tem mais produção, é mais fácil a gente chegar na dose e a mulher se adaptar. No climatério, é uma gangorra. Então, às vezes, ela vira duas, três mulheres no mesmo mês, até a gente conseguir equilibrar isso direitinho. É a própria mulher de fases nesse período. Tem mais alguma dúvida? Eu posso abrir aqui o... Pode abrir, Tássia. Agora, perguntaram aqui qual era o nome do livro que tu tinha indicado. O Cérebro e Menopausa. Acho que eu só falei da autora, não foi? Vamos. Tá. Depois eu mando uma foto para você mandar. Tá, por favor. Tu consegue abrir aí? Acho que sim, deixa eu ver aqui. Aqui. Estão conseguindo ver? Tá, estamos vendo. Tá vendo, né? Agora como é que eu faço para passar? Assim, não tem aí um pouco, coloca teu mousezinho para baixo, um pouquinho mais para baixo. Tem anotações, aí tem o quarto itemzinho do lado direito. Eu tô vendo, mas não tá indo. Clica nele. Não tá indo. O teu mouse não tá indo, não? Não. O mouse tá mexendo, mas não tá indo. Então, lá em cima na tela também, onde tem Apresentação. transições, animações, apresentação de slides. Pode por lá também. Peraí. Por isso que eu disse para Janine. Janine. Peraí, que agora a apresentação foi para... Deixa eu botar de novo, peraí. Deu algum erro aí, Foi bug. Deixa eu ver aqui. Vê se ele desce lá embaixo. Pois lá. É porque eu acho que eu tenho que ir no slide, será? Deixa eu ver. Não, tu tem que ir nesse negocinho aí. Aí, agora foi? Não. Ainda não. Eu fui na... Não, na apresentação não tá indo. Você pode ir clicando também, tá? Assim, no tela a tela. Mas não tá A passando. gente consegue ver o teu slide, certo? Só que você não vai conseguir passar normalmente pela setinha. Você clicando nas telas, só não vai estar no modo apresentação. Quer tentar mandar para cá, amor? E tu tentar passar? Porque no meu não tá indo. Se você quiser, você pode compartilhar também com o Janine e... Deixa eu passar para ela. Vai passando, vai falando aí, a gente vai... Pessoal, só uma última tentativa. Lá em cima, onde tem o disquetezinho de salvar, mais 2 ícones para a direita, tem outro ícone. Vê se aquele ali vai. É porque não tá indo o mouse.
O Eu mouse. tô clicando em cima, ele não tá indo. Eu não tô vendo teu mouse lá em cima, não. É, eu Teu também não mouse. tô vendo teu mouse Teu mouse andando. tá no minimizar aqui pra mim. Tá em cima do minimizar. Move o mouse pra esquerda pra ver se ele anda. Não, tem um mouse em algum canto, parado, mas eu não sei o que que é. Pronto, Agora. Aí. Tá indo? Foi? Aí. Clicou. Não. Tu tá com duas telas, não? Tô. Eu abri a Então, apresentação normal. Deixa eu ver se foi. é porque se tu tá com duas telas, a gente pode estar colocando pra outra tela. Como assim, gostou? Ela tá com. O monitor e o notebook, alguma coisa assim. Não, eu tô só no Só o computador. notebook mesmo. Só. É que a tua tela, desculpa, boa noite. A tua tela, quando você coloca pra apresentar, ela como se fosse uma tela à parte. Talvez tu, modo apresentação, no próprio Meet, tem uma telinha que é para mim estar apresentando. Tassiana está apresentando. Então, se tu colocar nela, é para colocar. Ele deve apresentar tela cheia, entendeu? Ele talvez tenha essa opção. Mas eu botei abrir tela cheia. Pronto, aí vê se tem outra opção. Sem ser abrir tela cheia. Aí ele bota sair da tela cheia. Outra coisa que tu pode fazer é minimiza tudo, entra na tua área de trabalho do computador mesmo. Sim. Aí na área de trabalho mesmo, fecha a apresentação. Aí tu vai clicar com o botão direito nessa tela. E deve ter alguma propriedade de vídeo que você vai colocar. Aí ele vai ter a opção tela 1 e tela 2, ou então só uma tela única. Configurações de exibição, normalmente, eu acho que o teu é Windows, né? Eu acho que é mais fácil eu enviar para a Janine. Eu disse para ele, quando você bota configurações, ele aparece assim, várias telas. Aí você pode colocar uma tela só. Mas se em paralelo puder mandar, acho que também facilita. Vai mandando. É mais fácil eu mandar. Mas como tu estava fazendo também, se der algum bronco, tu vai fazendo como tu estava, que dava pra gente ver. Sem ser o modo apresentação, se não pode. Mas é porque não estava baixando, né? Não estava saindo. Mas ele estava andando a apresentação aqui. Foi? Foi. É isso. Deixa eu... Eu e o... Mas é bem... A gente já foi falando. Cadê? Mandei. Acho que eu mandei o do PDF. Não, mandei o PowerPoint. Deixa eu abrir, porque aí qualquer coisa eu já vou... Não sei se vai. Tu conseguiu receber, Janine? Recebi, estou abrindo aqui. Então, deixa eu parar, porque não vai não. Eita, alguém botou, já acorda de madrugada e tem o olho seco, tá vendo? Às vezes é queda de cabelo mais rarefeito. Ai, que horror, Tassiana. Meu cabelo também está caindo, mulher. Isso. Às vezes é ele ficando mais rarefeito, mais fino, pele mais seca. Às vezes piora fibromialgia, piora quadro de vesícula, quadro de... É uma infinidade. Tá aparecendo, É gente? tipo um bingo, né? É tipo um bingo.
Sai marcando, se der 10, aí tá no climatério. Isso, faz um bingo. 10? 10 tu tá maluca já, 10 não, mulher. Ninguém aguenta 4 sintomas de climatério, não. Pronto, ó, eu tenho esse olho seco e tenho esse humor aí também. Mas eu fui na oftalmo no começo do ano, ela falou, não tô achando tão seco, não. Mas no meio da noite eu acordo, parece que tem areia no olho. Não é isso que eu tô dizendo, o pessoal fica assim, eu tô ficando... exatamente, eu só atendo vocês falando isso. Olha, para mim é a coisa mais normal do mundo. 18 anos atendendo mulher e 18 anos o pessoal chegando no consultório. Eu tô ficando doida, porque eu vou nos médicos, todo mundo diz que é normal e eu não tô normal. Exatamente, e não é à toa esse nome desse livro. Exato. Não é à toa, porque é exatamente isso. É exatamente isso. Diz que agora pelo amor de Deus, vá procurar ajuda, porque eu não aguento mais ver mulher endoidando aqui na minha Não, frente. eu sozinha não, né? Já deu muito errado na minha frente, eu já comprei muito caso dando errado, eu não vou tolerar mais isso. Eu não aguento mais. Atrapalha muito, né? Quanto mais deficiência do estrogênio, então vai intensificando ainda mais, então, essa questão do ressecamento, candidíase, infecção urinária, dor na relação, atrapalha a libido, toda essa questão. Exatamente. Aí começa, fora a minha parte, né? Que aí é a que eu já nem veio, que a gente está trabalhando, que aí começa prejuízo na função metabólica, aumento de gordura corporal, mudança totalmente no perfil da estrutura da composição corporal mesmo da pessoa, a pessoa perdendo o resultado com o que sempre fez, então ela se cuidou a vida inteira, e de repente começa a perder aquele resultado de uma vida inteira de cuidado e acumulando gordura corporal é realmente complicado. Mas enfim. Vamos lá, vou voltar para. Tá aparecendo aí direitinho? Tá, para mim. Vou voltar numa outra apresentação, tá? Tá, joia. Deixa eu só tirar meu microfone aqui. Ele tá parado. Agora foi. Então, já cheguei, já comecei falando. Então, eu sou endócrino há 13 anos. E sempre gostei muito dessa parte hormonal, né? Vinha trabalhando muito com essa parte de emagrecimento, de obesidade, da questão da medicina do estilo de vida. E sempre trabalhando também muito com a saúde da mulher. Então, atendo muitas mulheres que querem engravidar e aí vão chegando depois nessa fase do climatério, e aí, cada vez mais, tenho focado mais nessa parte, até como eu falei, como eu estou dentro dos 40 a mais, acho que nada mais justo do que me apropriar e terminar a gente juntas, passando por essa fase que é desafiadora, mas dá para a gente passar com saúde. Então, a ideia da gente é entender quando é o melhor momento para a gente entrar, equilibrar esses hormônios para ter essa qualidade de vida. E aí, porque a gente vai falar sobre isso, né? Então, os hormônios, eles vão mudar ao longo da vida. Então, começa essa parte na puberdade, que tem toda essa alteração, a gente não vai falar nessa fase, mas tem na mulher, a gente pensando, então, a fase além dos ciclos menstruais, da fase da gestação, pós-gestação, puerpério, depois dos 35, 40 mais, entra mais na fase do climatério. E aí o homem também, ele vai tendo essa oscilação não tão grande, feito da mulher. A gente sabe a questão do ciclo menstrual, como eu vou mostrar depois, todo mês a gente tem essa oscilação hormonal, o do homem é uma coisa mais contínua. E os hormônios, eles influenciam em tudo. Então, como a gente começou a falar na questão do sono, quando a gente não dorme bem, vai alterar nosso humor, nossa disposição, a questão dos hormônios fome e saciedade, mexendo com peso, atrapalhando nossa qualidade de vida. E a gente precisa ter conhecimento sobre essa fase para a gente simplesmente não dizer que os sintomas são normal para a idade e aceitar e não ir atrás de ajuda. Então, pequenas oscilações hormonais são naturais. Tem toda essa fase da mulher e do homem, mas quando esses sintomas começam a atrapalhar o nosso dia a dia, começa a ser intenso, começar a perceber, opa, eu não era assim.
Uma questão muito comum, eu estava falando da queda de cabelo, uma questão muito comum que muita gente nem se percebe é a questão do esquecimento. A gente veio da fase da Covid, faz assim, não, então, por exemplo, está com 40, 45 anos, a gente teve a Covid há uns 5 anos, minha memória está ruim, foi depois da Covid. Se está com 45, começou os 40, então fica associando com a Covid. Será que é mesmo a Covid? Ou será que já é uma oscilação hormonal? E aí a gente começa a esquecer. Eu várias vezes me pego assim, meu Deus, eu tranquei o consultório ou não tranquei? Meu Deus, será que eu trouxe isso ou não trouxe aquilo? Então, se a memória está ruim, a gente precisa cuidar a questão do sono, alguns suplementos, e se está muito ruim, vai buscar ajuda, usar bloquinho de nota, agenda, para a gente não passar muito perrengue. E aí, o gráfico que eu falei para vocês é esse próximo. Então, o primeiro, o de cima, nesse de pré-menopausa, é o ciclo menstrual da mulher. Então, ela menstrua, os hormônios estão baixos, estradiol e progesterona, depois começa na partir do terceiro, quinto dia, começa a subir estradiol, é uma coisa mais cíclica. Vocês veem que tem duas curvazinhas, então é porque ficou pequenininho aí, mas o vermelhinho maior é o estradiol, e depois tem o pico pronto, ver se tem o estradiol, o vermelhinho, tem o tracejado, ele começa a ver, aí tem o pico no meio do ciclo, esse tracejadozinho, é o LH, que vai ter o estradiol, e aí o verdinho mais contínuo é a progesterona. Então, ela começa depois do pico da ovulação, que tem a produção da progesterona, depois elas baixam, e aí começa o ciclo. Mas a gente vê que é uma coisa, sobe e desce. Quando a gente vai para a perimenopausa, que é o climatério, é esse caos. Então, tem uma hora que está um alto, outra hora está outro baixo. A gente não consegue ter uma organização. Então, por isso que muitas vezes a gente dosar os hormônios, a gente não vai entender direito. É muito comum, quando está nessa fase de, por exemplo, cuidado da fertilidade, querendo engravidar, tendo esse controle, que é nessa fase de cima, a gente pedir para dosar os hormônios do terceiro ao quinto dia da menstruação, porque a gente consegue entender um pouco melhor como é que está, que é antes da ovulação. Já na perimenopausa, a gente até dosa, mas às vezes a gente não consegue entender direito, porque é uma montanha-russa, tem hora que tem um alto, outro baixo, a gente não consegue ter um padrão. Já na pós-menopausa, a gente vê que está tudo mais baixo. Os de baixinho são a progesterona e o estrógeno, o LH, que é o do meio, o tracejado, ele está um pouco mais elevado, mas o FSH muito alto. Então, quando os níveis de FSH eles estão acima de 35, 40, a gente já seria em níveis mais de pós-menopausa. E o LH, ele acompanha, mas é em torno mais ou menos de 30. E aí o estradiol fica abaixo de 15 e a progesterona também baixa. Só que a gente pode, de repente, quando a gente dosa no climatério, ele está com essa oscilação e a gente ficar sem entender adequadamente. E aí, como a gente começou a falar, os sintomas mais clássicos, né, na deficiência. Então, os fogachos, o suor noturno, que termina atrapalhando muitas vezes o sono. Às vezes, pode até acontecer uma queixa que às vezes muita gente não associa, como tem alteração do centro da temperatura, tem mulheres que sentem também mais frio nessa fase. E aí, às vezes, acha que não possam estar acontecendo. Mas uma mulher, por exemplo, a gente está numa temperatura habitual ninguém está sentindo nem calor, nem frio, e a mulher se sente muito mais frio. Então, isso também pode chamar a atenção, até pelo ganho de peso, então, o metabolismo mais lento, começa a poupar energia, e aí a temperatura também é desregular. Os sintomas geniturinários, então, a questão de, pode ter o ressecamento vaginal, com infecção urinária, coceira na vagina, dor na relação, isso atrapalha a questão da libido, questão da alteração do sono, como eu já tinha falado, memória, questão do humor, e os outros sintomas atípicos, não clássicos, que eu já tinha comentado alguns. Então, o cabelo, unha, pele seca, pode sentir mais a questão, às vezes, até de refluxo, piorar um pouco mais, a questão dos olhos secos, pode ter um pouco mais, se vai estar diminuindo o estradiol e a testosterona, a mulher produz no ovário e na glândula, acima do rim, então, proporcionalmente, pode ter mais testosterona do que estradiol.
E aí, às vezes, o que é que pode acontecer? A mulher começar a ter acne da mulher adulta, ter pelos, então, às vezes, aqueles pelinhos na parte do queixo. Então, não é que está com excesso de testosterona, ele proporcionalmente está maior. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer a reposição do estradiol para ter esse equilíbrio e conseguir ter essa melhora também. E aí, a gente viu aquele quadro da mulher, que é uma loucura, já o do homem, então, com 20 anos, está com a testosterona lá em cima. Aos pouquinhos, a partir dos 30 anos, ele começa a diminuir um pouquinho mais. Mas se vocês olharem, por exemplo, nos 40 anos dele, que é quando entra a fase do climatério da mulher, o homem está praticamente com 2/3 de testosterona. Ele começa a ficar na metade depois dos 50. Então, a gente vê que existe a andropausa, mas é uma coisa mais gradual. Então, não é, às vezes, tem muito homem que, às vezes, a mulher precisa dizer para ele que está passando por esse período, que ele precisa ter paciência, porque na cabeça dele, ele não entende o que é que está acontecendo. Então, até para ter essa questão da libido, do relacionamento, precisa ter essa abertura. Porque muitas mulheres terminam chegando também no consultório dizendo assim, estou com baixa libido, quero testosterona. Ok, a testosterona pode melhorar, mas se você não tiver dormindo bem, não tiver com disposição, não tiver um bom relacionamento, não tiver um papo bom, como é que você não se preparar para isso? Como é que você vai? A mulher, a gente costuma dizer que a mulher é um painel de um avião. A gente tem vários botõezinhos para a gente ter a questão da libido. O homem não é interruptor. Então, se chegou agora, 9 horas da noite, eita, pronto, minha libido está em cima, vamos lá para cima. A mulher, não, mas veja, eu tenho que ver, porque amanhã eu tenho que acordar, eu vou ter que levar as crianças no colégio, eu vou ter que fazer, já estou cansada, não, vou ter que malhar, estou participando do desafio, vou ter que fazer, não, vamos deixar para amanhã. Então, assim, já pensa em 1000 coisas. E aí, essa questão da libido, então tem que pensar também, então se preparar. Muitas vezes faz assim, eu queria minha libido dos 20 e 30 anos. O que é que acontecia? Não tinha todos esses BOs para dar conta. Então, se preparava, era uma lingerie, ia para um salão, ia se arrumar. Então, isso também, a mulher também não pode deixar para lá, deixar de se cuidar. Não é que a gente vai estar se arrumando para o marido, mas para a gente se sentir bem. Muitas vezes, termina que, como tem essa questão do ganho de peso, a mulher não se sente bem, não se olha no espelho, não se sente à vontade, como é que ela vai sentir desejo por ela mesma, para ela se mostrar para outra pessoa? Então, são vários pontinhos que a gente precisa estar olhando, não é somente o hormônio que a gente vai cuidar. E aí, do mesmo jeito, quando tem a diminuição dos hormônios femininos, os masculinos, eles também são parecidos, a questão da alteração, também pode ter alteração do sono e memória, alteração do humor. É muito comum, e aí é muito inespecífico, essa questão, né, da fadiga baixa energia. Precisa estar muito atento, que isso pode ser a deficiência da testosterona. Tem essa mudança também da questão da composição corporal. E o homem parece que só se atenta quando mexe na parte sexual, quando tem uma disfunção erétil ou uma baixa libido. Mas todas as outras queixas, também a gente precisa estar atento para fazer uma avaliação hormonal. E aí, quando pensar, então, nessa terapia hormonal, quando esses sintomas começam a atrapalhar a vida. Então, não é simplesmente assim, eita, dormir uma noite ruim, mas começa a ficar uma coisa muito frequente, começa a atrapalhar, então, essa questão da memória. A mulher começa a se questionar se está no trabalho, vai fazer uma reunião, como é mesmo, como é que eu vou apresentar, esqueci alguma coisa, vão me questionar se eu sou boa para esse cargo. Então, se isso começa a atrapalhar sua vida, é o momento de você avaliar se não está no momento de fazer sua reposição. Então, vai fazer essa avaliação, tanto dos sintomas quanto os exames de sangue, não só para a gente ver a parte dos hormônios, mas a gente vê a parte metabólica. Então, se, por exemplo, tiver com glicose, uma diabetes descompensada, um colesterol descompensado, a gente primeiro precisa melhorar essa parte, porque se ela estiver muito inflamada, se tiver, por exemplo, colesterol alto, tiver placas de cálcio, né, nos vasos, a gente precisa controlar essa parte para não desestabilizar e aumentar o risco cardíaco, que esse foi um dos grandes problemas do estudo WHI, que eu comecei a falar. Eles fizeram o estudo fora daquela janela de oportunidade. Mulheres acima de 65 anos, que normalmente estão fora desse período, então já tem mais um risco cardíaco. Então, a gente fazer o hormônio com a mulher muito inflamada pode terminar tendo risco, sim.
A gente vai individualizar o tratamento, muitas vezes começar só com a progesterona, depois fazer a progesterona com estradiol, ou fazer progesterona, estradiol, testosterona, como é que vai ser esse tipo. Então, por exemplo, se tem criança pequena, eu geralmente não gosto de fazer muito gel, porque pode terminar contaminando, levar uma puberdade precoce. Então, a gente pode avaliar, por exemplo, um DIU de Mirena, serve para a questão da proteção, tanto como anticoncepcional, como já uma reposição hormonal. Por isso que muitas mulheres, às vezes, por exemplo, 35 mais, já tem um DIU de Mirena como anticoncepção, e aí, às vezes, não percebem que possam estar com sintomas do climatério, porque, na verdade, já estão sendo tratadas. Hoje, por acaso, eu atendi 2 mulheres, primeiras vezes, uma de 51 e a outra de 48, e as 2 foram mães depois dos 45. Uma disse que engravidou no susto, ela nem sabia, porque ela achou que nesse período, depois dos 40, ela não engravidava mais. A gente precisa ter cuidado também com a fertilidade, que é mais difícil, mas pode engravidar também. Então, às vezes, um DIU de Mirena termina sendo 2 em 1. Mas não existe receita de bolo, a gente tem que ver, cada caso é único, para a gente avaliar, a gente vai reavaliando a cada consulta, questão da dose, como é que é a apresentação, para a gente... Pode passar o próximo. Isso eu falei mais das mulheres, então isso vai beneficiar a melhora do sono, da energia, disposição, memória, ter a questão avaliar, né, a gente precisa ter esse histórico dela, tanto na primeira consulta quanto nas seguintes, ver a questão do histórico familiar, as tarefinhas de casa, que são os hábitos que eu costumo falar, então, ver a questão da água, ver a questão da proteína, ver a questão do exercício, é super importante, não só o exercício de força, é importante para a questão da massa muscular, mas também incluir um exercício aeróbico para melhorar essa parte cardiovascular também, controle de colesterol, entender que a mudança desses hábitos não acontece da noite para o dia, a gente entender o que é que faz parte, o que é que está sendo possível naquele momento e o que é que a gente consegue ir ajustando. Por isso que é importante esse acompanhamento contínuo para a gente ir ajustando e otimizando. E, como eu falei, até quando? Até a próxima consulta. E aí, essa frase eu gosto muito, menopausa e andropausa são fases inevitáveis da vida. A gente só não vai chegar lá se a gente morrer antes. Então, todo mundo quer chegar na menopausa, chegar bem, mas a gente não precisa sofrer nessa fase. Por isso que é importante a gente fazer um acompanhamento, fazer a reposição para ter essa qualidade de vida e autonomia. Era mais para dar uma introdução, mas a gente já foi falando. Isso, cérebro e menopausa. Deixa eu ver se eu pego aqui o livro para mostrar a capa para vocês. Um minutinho. Ó, o que eu falei é esse daqui, o cérebro e menopausa. Eita. Estão conseguindo ver? Tá, o filtro tá... Cérebro e menopausa. Tem esse também. Esse, eu acho que, para começar, esse é o ideal, porque ele realmente é bem didático. Tem esse menopausa também sem medo. Já é uma outra abordagem. E esse é muito legal. Eu terminei recentemente, o que ninguém conta sobre a menopausa. Esse é de uma paciente, e aí ela vai entrevistando, ela vai contando e entrevistando profissionais e contando. É bem didáticozinho também. Mas acho que se for para começar, seria o cérebro menopausa. Arrasou, Tassi. Olha, muito obrigada. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me deixar lá no meu Instagram ou aqui mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Antes de eu quero o contato de Tassi só. Passa aí depois, Tassi, para a gente conversar depois melhor. Certo. Todo mundo aqui, olho seco, sem dormir, pelo amor de Deus. O meu Instagram é o doutora Tassiana Borges. Aí podem falar lá comigo, direto, e a gente vai tirando. Eu sempre falo muito sobre a questão do... Tem gente que diz assim, não aguento mais olhar teu Instagram. Tudo que tu fala, eu estou vivendo. Eu estava sábado na corrida e minha instrutora falando de corrida, não, porque as mulheres terminam não percebendo, que aí ela faz, você já olhou seus hormônios? E aí hoje ela estava no Instagram falando, não, porque sábado é a corrida da Eu Amo Recife. Eu fiz, né, esse sábado não, é o outro. Ela, é esse, eu fiz, dá uma olhadinha nos teus hormônios. Ela, meu Deus, é na outra semana. Então, assim, eu acho que a melhor coisa é a gente ter conhecimento
para a gente saber o melhor tratamento para a gente. Perfeito, Tassi, perfeito. Adorei, eu tenho certeza que todo mundo gostou. Afinal, é um tema que eu quis que você fosse nossa primeira convidada aqui a gente tá com essa comunidade agora fixa, né? A gente sempre teve esses grupos do desafio, mas acabava os desafios, a gente desfazia. Agora essa nossa comunidade, ela é fixa, e a gente está sempre trazendo agora convidados que falem de temas que agreguem em relação a exatamente como você agregou, né? E eu acho que esse é um tema que é muito peculiar, não só para as mulheres, mas como para os homens também, né? Apesar dos homens procurarem menos ajuda, é que você falou, né? Os homens, eles procuram ajuda quando realmente o negócio, quando eles acham que vão morrer. Eu acho que é muito lá no consultório, assim, peguei um exame, estou com medo de morrer, resolva. Sim. Né? Assim, é só no caso crítico, né? Então, quando a situação realmente está muito crítica, a mulher que tem mais esse outro lado de cuidado geral, mais assim. Mas tanto para mulheres como para os homens, é algo que o envelhecer, ele precisa de um cuidado especial e de uma atenção especial. É normal, é uma fase de vida com atenções especiais, e essa parte das oscilações hormonais, ela é algo que a gente precisa ficar atento, porque ela reflete em várias peculiaridades clínicas, né? E que a gente pode perceber no dia a dia, e que não necessariamente vai perceber em exames. Porque é fácil a gente pegar uma glicose alterada, insulina alta, e está todo mundo informado. E esse é um assunto que ainda é muito tabu, e que, inclusive, os médicos não estão preparados para orientar. Exato. E como eu vejo muito isso na minha prática, eu quis que você viesse aqui, pessoalmente, para você trazer essa informação de alguém que realmente entende. Porque eu pego e fico jogando, né? A gente nem procura, volta. Eu não procurei, Priscila passa 3 meses. Janine, não procurei, mas eu sei. E eu desesperada. Eu disse, meu Deus, estou sofrendo à toa. Procure. Então, eu que agradeço de estar aqui. E conto comigo o que precisarem. A ideia foi a gente trazer esse bate-papo, uma coisa mais inicial, mas se depois quiserem aprofundar mais o assunto, estou às ordens. Massa, obrigada. Carol, já mandei meu filho para uma festa do Game Station no shopping errado. Bem-vindo ao time mães, né, Carol? Mães aos 40, eu acho que tá tudo certo. Eu mandei no dia daquele... Foi o sapato... Como é que é? O sapato maluco, Sapato maluco, né? Eu mandei sapato maluco, só que no dia errado. Eles chegaram tudo com esse sapato, cheio de catavento, todo enfeitado, e não era o dia na escola. Meu filho até hoje não deixou mais olhar. Eu desci no consultório, na quinta, era meu aniversário, no dia seguinte, eu esqueci o celular no consultório. Quando eu cheguei lá embaixo, meu Deus, o celular, como é que eu... essas coisas, olha, que coisas... Mas, assim, eu acho que é muito também a excesso de demanda que a gente tem, né? Não, a gente se mistura... Né, se mistura com alguns sintomas. Então, por isso que precisa de uma atenção. Nem tudo é climatério. Às vezes é realmente excesso, né? Faz parte do Por exemplo, a gente, só assim, essa questão do sono, né? Da gente falar que tem essa alteração. Então, se você faz, por exemplo, não faz o Ela respondeu, esperem quando chegar nos 60, agora eu ligo. Aí a gente tá modulada, viu, Bela? Já vai toda modulada. Eu não tenho dúvida que eu vou estar toda trabalhada no implante. E aí, o que a gente vê por exemplo, se tiver muita rede social, muita tela, tudo, isso vai terminar influenciando. Muito estresse, muita ansiedade. Também a gente também não é de ferro, né? Olha, gente... Me permita só uma pergunta, Tassiana. À vontade, benditos sois. Curioso, né, com todo o assunto. Eu sou um entusiasta desse assunto, que para mim faz parte desde a minha infância, quando eu olhava no caso masculino, né, quando eu olhava para os meus ídolos, né, que era ali a infância da geração milênio, que é a nossa, né, dos anos 80. Não tem esse homem que olhava para Schwarzenegger, para Sylvester Stallone, e não olhasse aquele cara assim e dissesse, pô, você é ele. Eu era um desses meninos, né? Então, o meu olhar para isso sempre foi com aquela dúvida de dizer assim, meu Deus, esses caras estão se envenenando, acho que eles não chegam aos 50. Então, assim, existe e hoje, Schwarzenegger e Stallone estão com quase 80 anos.
né? Então, ficou uma quebra de um mito muito grande ver eles chegarem na idade e muito bem, né? Diga-se de passagem, muito bem. Então, a minha pergunta é justamente sobre isso. Assim, hoje, como é que é controlado esse risco em relação a essa... Porque o nível deles, né, é muito alto. Sim. Até que ponto se controla esse risco? Então, do mesmo jeito que quando a gente faz a reposição, é porque eu terminei falando mais de mulher, não falei tanto do Claro, homem. por isso que eu estava aqui angustiado com a minha pergunta. Não, do mesmo jeito que a gente, quando faz a reposição para a mulher, a gente também tem que fazer o acompanhamento do homem. Hoje, do mesmo jeito que tem essa questão da mulher, às vezes faz os exames, estão dentro do normal, então tem o pessoal que quer, assim, não, deixa ficar bem ruim para a gente tratar. O do homem, como a deficiência não é abrupta, então a gente tem que ir vendo mais essa parte clínica também e avaliar essa questão dos hormônios. A gente termina vendo, por exemplo, quando a gente vai ver uma escala do normal, a gente vê que é muito variável. Então, vai de 200 a 900, por exemplo, a questão da testosterona. Então, a gente tem que entender qual era o basal da testosterona, por exemplo, do homem, para a gente fazer, por exemplo, uma testosterona. Se ele tinha uma testosterona de 700 e baixou para 300, teoricamente está dentro do normal. Mas teve uma queda, baixou mais do que a metade. Então, às vezes, a gente vai avaliar a questão da fertilidade, e aí pode dar como se fosse um indutor, um estimulador da questão para o testículo produzir mais a testosterona própria, ou avaliar se vai fazer uma reposição com a testosterona, seja em gel, seja em injeção, seja a injeção mensal, trimestral. Existem algumas variações também do que a gente pode fazer, e aí vai acompanhando. Do mesmo jeito que a mulher, a gente acompanha com os exames laboratoriais, nos exames de imagem, para ver como é que está. Então, tem que avaliar também a parte do risco cardíaco no homem, avaliar a questão da próstata, ver a questão da viscosidade do sangue, para não ter risco de trombose. Então, não é simplesmente vai tomar e deixar, e também fazer níveis... que provavelmente o que eles faziam já eram mais níveis anabólicos mesmo, como anabolizante. Então, não sei qual era a testosterona que eles tinham, mas fazer uma reposição saudável, a gente vê que o homem ganha muita qualidade de vida também. Maravilha. Muito obrigado. Nada. Tassi, muito obrigada pela sua presença. Gente, obrigada a todo mundo por estar aqui 9 horas da noite, né, hoje. Vamos cuidar do nosso sono agora. Agora vamos desligar as telas e vamos dormir. Mas brigadão, viu, Tassi? Obrigada a todo mundo e uma boa noite para todos. Boa noite, meninas. Maurício, tu vai chegar que nem que eu, aos 100 anos. Vamos todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, é o lema. Eu estou começando a fazer amizade com os mais novos para poder ter gente para ir para o meu aniversário de 100 anos. Eu chama a gente. Nosso lema da comunidade é ninguém solta a mão de ninguém. Os 100 anos, rumo aos 100. Desafio dos 100. Quando a gente fizer 100, a gente vai estar lá e está lá palestrando. Vamos lá. Eu preciso entrar num desafio desses aí. Depois me avisa o próximo. Pronto. Fechado. Beijo. Boa noite. Karen é nosso almoço, mas a gente tem que malhar antes, viu? Karen já fugiu, tá vendo? Karen é fogo. Tchau. Beijo. Beijo.